Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos dando início a mais uma primícia desse mês de setembro. Hoje eu vou estar trazendo aqui um panorama geral, né, sobre o livro de Amós. É um livro de 9 capítulos, um livro pequeno, faz parte dos profetas menores, não por causa da importância, e sim por causa do tamanho do livro, somente isso. Amós, ele é contemporâneo, né, de Isaías, que profetizou para o reino do sul, que é o reino de Judá, lá para o rei Uzias, né, e ele profetizou na época do rei Jeroboão II, apesar de ele não ter falado especificamente para o rei, ele falou para a nação de Israel, que no caso era o reino do norte, porque nesta época já estava o reino já tinha sido dividido entre norte e sul, tá bom? O reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado de Judá. Então, muito bem, Amós, o nome dele significa carregador, literalmente, né? A pessoa que pega a mão na massa para pegar no pesado mesmo, para trabalhar no pesado, todos nós aqui sabemos o que é isso, né? Também ele era do campo, tanto da área, né, pecuária, né, de gado, né, também era da agricultura. Ele também era um colhedor de frutos, mais especificamente um colhedor de frutos silvestres, figos, na época, que até hoje é uma cultura, é a figueira, a oliveira, né, e a videira, né, três frutos, né, três árvores muito falados na Bíblia, tá bom? Muito bem, então o livro de Amós ele foi escrito há mais de 2.700 anos atrás para o reino de Israel ali do norte, e era um reino que estava vivendo um tempo de prosperidade. Interessante que quando você ouve, né, a palavra, você fala, mas o que aconteceu? Um tempo de prosperidade, um tempo de paz, que na época Jeroboão II fez um bom trabalho, né, a nível administrativo, e o país, né, essa parte do país, que era o país do norte, estava caminhando, estava prosperando, estava de vento em popa. Mas aí vem, né, o profeta Amós e começa, né, a mexer em umas situações que, inclusive, provocaram, né, criaram um momento para ele muito difícil, né, numa época que ele estava vivendo já lá no capítulo 7, ele teve algumas ameaças, né, ele chegou a quase ser impedido de continuar o seu trabalho como profeta. Mas vamos voltar aqui novamente. Então, no momento que Amós começa a trazer a palavra do Senhor, a profecia aqui, se você vê aqui os itens, né, na qual Amós se dedica, no qual a palavra do Senhor, ela bate muito pesado. Fala a respeito de quê? Fala a respeito de imoralidade sexual. A gente vê alguma semelhança nesse tempo que nós estamos vivendo? A mídia, né, todos os sistemas e meios de comunicação, o que é comunicado hoje, as músicas, o que é comunicado hoje, você vê o que está acontecendo. A questão da imoralidade, ela está presente em todas as camadas, de A a Z, ela está cada vez mais forte. Então, ele falou muito sobre essa questão da imoralidade. Também falou sobre a respeito de injustiça social. Mas peraí, o que um profeta tem a ver com injustiça social? Pois é, Amós falou sobre esse momento que essa nação, estando rica, ela vivia numa base de injustiça social. Então, hoje é o que nós estamos vivendo, porque existe um erro muito grande, né? Existe como é que eu diria assim, há uma verdade que já foi pregada já há muito tempo, de que o homem e a mulher de Deus não devem se envolver, né, com a questão política. Não estou falando aqui de partido, eu estou dizendo aqui do que significa política. Política significa administração de cidades, ok? Muito bem. E ele falou sobre injustiça social. E o que nós estamos vivendo hoje? A injustiça social cada vez mais presente. Também falou sobre algo que, com certeza, quando você ouvir essa expressão, você vai achar até engraçada. Ele falou sobre tribunais corruptos, só para você ter ideia. Aqui se fala sobre executivo, sobre legislativo e sobre o judiciário. Então, nesse momento aqui que
Israel ouviu essa palavra, ouviu essa profecia, ele estava passando por esse momento. O país estava próspero, estava indo muito bem, estava bombando, né, como diz o pessoal, mas aonde a injustiça social estava cada vez mais forte. A imoralidade, vocês veem hoje, você caminha, né, pelos meios de comunicação, você tem a oportunidade de ver o que está acontecendo, o que é a moral, onde ela está hoje. Ela está em baixa, cada vez mais em baixa. Quanto mais esquisito, né, a pessoa ser, mais atual ela está, infelizmente falando. Então, a injustiça social da questão do aproveitamento dos pobres como massa de manobra, né? Porque aquele que não tem condições, aquele que é pobre, aquele que não tem informação, aquele que não tem estudo, ele está o que? Ele está à mercê, ele está vulnerável daqueles que estão no topo, né? Que estão no top, que estão na administração, infelizmente falando. E a questão dos tribunais corruptos, se você vê no livro de Amós, você vai ver o que estava acontecendo com os juízes, sentenças compradas, alguma coincidência, né? É mero acaso do que está acontecendo hoje. Eu diria aqui que é um momento que a gente está vivendo, um momento muito triste, muito cruel, mas aí ele vai indo mais longe, depois que ele fala de injustiça social, de imoralidade, fala a respeito de tribunais corruptos, aí ele chega e fala com o povo que estava indo para o templo, né? Que estava lotando os templos, que estava adorando, que estava louvando, sacrificando nos templos, né, nessa época. Aí ele falou, vem cá, tudo isso que vocês estão fazendo aí, ó, é um culto vazio, é um culto hipócrita. Para mim isso não vale nada. Eu rejeito o que vocês estão fazendo. Vocês têm uma vida dentro do templo e fora do templo a vida de vocês é totalmente diferente. Dentro do templo vocês são misericordiosos, vocês são amorosos, vocês são cuidadosos, mas quando vocês saem desse ambiente chamado casa de Deus, vocês se transformam em pessoas cruéis, más e insensíveis ao que está acontecendo ao seu redor, principalmente quanto à questão política, injustiça social e imoralidade. Apenas olha-se e a insensibilidade era tão grande e hoje é a mesma coisa que simplesmente deixa passar. Não, deixa isso para lá, isso não é da minha conta. A minha despensa está boa, eu estou bem, eu estou vestindo bem, eu estou comendo bem, então isso para mim não interessa. Deixa isso para lá. Então isso que acontecia nessa época. Hoje também não é diferente. De acordo com as pesquisas, né? De acordo com estatísticas, o país, nosso país Brasil, ele é um dos países hoje com maior índice de cristãos, né, demograficamente falando, né, na sua população se diz que o país hoje é cristão, majoritariamente é cristão. E cristão, quando se fala em cristão, nós falamos de amor, nós falamos de misericórdia, nós falamos de cuidado, tá? E o que está acontecendo hoje? Os nossos cultos estão cheios, nós temos, né, templos que abrigam aí 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, estádios cheios, e nunca se viu no país hoje, no nosso Brasil, a violência, os índices, a escalada de violência hoje é tremenda, a questão de assassinatos entre famílias, a questão de separação e divórcio. Mas pera um pouquinho, mas o país não é um país que está crescendo, principalmente falando em relação ao chamado povo evangélico, né, que está cada vez mais crescendo, que está cada vez mais participante, principalmente nas camadas políticas, onde hoje no Congresso Nacional nós somos, né, nós que eu digo, né, aqueles que dizem que servem a Deus, é uma parcela muito grande, né, ali dentro do Congresso Nacional. E o que está acontecendo com o país? Em vez dele crescer, ele está decrescendo, e é isso aqui que Amós fala a respeito disso, quando Deus rejeitou literalmente o culto no templo que estava sendo feito, os sacrifícios, todo aquele ritual, tudo aquilo que estava acontecendo ali, Deus falou assim, olha, eu rejeito isso, tá? Que vocês estão fazendo, isso para mim não tem valor nenhum, tá? Porque vocês são como sepulcros caiados, por fora está muito bonito,
tá? Mas por dentro, como é que nós estamos? Então, é isso que Amós fala claramente, tá? E ele chegou a um ponto que ele começou a atacar, quando ele começou a ir tão contra esse movimento, esse momento que Israel estava passando, de prosperidade, né, de tudo estar caminhando, de tudo indo bem, ele chegou com essa palavra. Pera um pouquinho, e agora? Como é que você ouve essa palavra? Então, ali o sacerdote, né, que no caso se chama-se Amazias, daquele tempo, chegou e falou, vem cá, meu querido, queria falar com você aqui, vou chamar você à parte aqui, Amós. O que é? O que você está querendo? Você está aqui como conspirador, tá? Nós vamos expulsar você daqui. Está escrito lá no capítulo 7, tá? Nós vamos expulsar você daqui, porque a sua palavra não está sendo muito dura, isso não está... Você está nos perturbando, assim como Elias também foi chamado de perturbador, tá? Ele foi chamado de perturbador, e aqui, no caso... Amós estava chamando de o conspirador, porque ele estava indo contra a imoralidade, contra a injustiça social e contra os tribunais corruptos. E o sacerdote, nós não estamos falando de alguém que é lá de baixo, não, estou falando de alguém que é lá de cima. Chegaram para ele e falaram assim, você, por favor, sai daqui, nós vamos expulsar você daqui. Ele falou, opa, pera um pouquinho. Quero te falar um negócio aqui, ó, está escrito aqui no versículo 14 do capítulo 7, né? Ele diz assim, ele respondeu, né, quando ele foi chamado nesse momento, quando ele foi tentado a ser impedido de falar da profecia da palavra de Deus, né? Ele disse assim, ele respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta, quer dizer, ele não estava preocupado com cargo, ele não estava preocupado com título, não. E nem discípulo de profeta, assim como Eliseu participou de uma escola de profetas, ele não, ele era uma pessoa do campo, uma pessoa muito simples, tá? Ele disse assim, mas eu sou um boieiro, colhedor de figos, tá? Mas o Senhor me tirou, né, do gado ali, do cuidado do gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Quer dizer, ele era uma pessoa muito simples, né, vinha do campo, recebeu essa chamada do Senhor, e no momento que ele ia entregar, né, aquela palavra, ele foi ali o tentado impedir, né, foi tentado a ser impedido a levar aquela palavra ali, só tentaram impedi-lo de trazer aquela profecia, porque a profecia estava sendo muito dura, porque ali havia riqueza, assim como a igreja de Laodiceia, que é a última ali do Apocalipse, que também era rica, mas era pobre, cega e nu, tá? E aqui é o que está acontecendo com esse povo aqui, quando Amós trouxe essa palavra. Então Amós, né, é um profeta com uma missão muito forte, que traz assuntos muito atuais, e quebra, né? Quebra aí esse paradigma, dizendo que homem e mulher de Deus não devem se intrometer com as coisas. Não estou falando aqui de política de partido, estou dizendo de injustiça social, e contra a injustiça social, contra, né, a imoralidade, e contra, né, essa questão dos tribunais corruptos, o que está tendendo que a justiça ela está cada vez mais longe, né, do povo. E nós, o que nós estamos fazendo? Então Amós falou claramente, falou, esse culto que vocês estão fazendo aí, essas reuniões no templo, muito bonito, muito legal, mas isso para mim não tem valor, porque o que é necessário mesmo fazer, vocês estão fazendo um culto hipócrita, vocês estão fazendo uma reunião hipócrita, assim como aqueles que são como um sepulcro caiado, estão bonitos por fora e por dentro estão podres, estão mal cheirosos. É isso que Amós traz essa palavra para a gente. E tem 2 versículos no livro de Amós que eu acho bastante interessante, que eu diria que são 2 versículos muito chaves, né? Que fala a respeito desse livro, que está em Amós 3:3, que ele diz assim, como é que 2 podem andar juntos se não estiverem de acordo? Assim somos nós também. Você está de acordo com o que você ouve? Você está de acordo com o que você escuta? Tá? Você está de acordo com o que você lê? Você é conivente? Você é omisso, né, com o que passa dentro das nossas casas? Coisas terríveis que têm passado na nossa casa, nas TVs, nos computadores, enfim, todos os meios de comunicação que nós ouvimos, e a gente simplesmente fica quieto. Não, isso não é da minha conta, tá? Então ele fala sobre isso. Como é que eu posso andar com alguém que pensa totalmente diferente de mim? E também no Amós 4:12 ele disse assim, olha, prepara-te para encontrar com o seu Deus. É o que ele estava trazendo aqui, ó. Prepara-te para encontrar com o nosso Deus.
E ele falou ali para o povo de Israel, falou, meu amigo, vocês têm que mudar de caminho, tá? Eles passaram por situações difíceis, mas foram orientados, mesmo sendo prósperos. Eles receberam uma palavra dura, mas o Senhor corrige a quem Ele ama. Por isso que ele falou ali ao povo de Israel, vocês são meus escolhidos, mas não é porque vocês são meus escolhidos que vocês estão isentos de ouvir aqui a correção que eu tenho para vocês. E trouxe essa palavra. Então, tá aí o livro de Amós, tá? Ele é um livro pequeno, um livro que com certeza vai ser muito bom. Eu tenho certeza que nesses dias primícios que nós vamos estar juntos, você vai aprender muito. Vai aprender sobre política, vai aprender sobre justiça social, o que Deus rejeita. Você precisa rejeitar o que Deus rejeita, tá bom? Essa é a palavra do Senhor que eu tenho para falar para vocês hoje, nesse primeiro dia de primícia. Grande abraço a todos e tenham uma boa tarde, um bom final de feriado, tá? E amanhã nos vemos aqui na nossa reunião de homens. Quem vai trazer a palavra amanhã é Luiz Gustavo, tá bom? Beleza? Um abraço, tenha uma boa noite e não sei se já é noite, tá? Mas é isso aí, nos vemos. Tchau, tchau.